Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir a um vídeo que me pediram bastante aqui no canal, que é a origem do Atlético Mineiro, ou melhor, Galo! O Galo, que é um clube gigante, né, no qual eu respeito e admiro muito. Um clube que tem muitas glórias, mesmo sofrendo muitas injustiças, né. De uma coisa eu tenho certeza, o Galo é gigante. Então, sem mais enrolações, que eu já tô muito curioso, simbora lá reagir à origem do Clube Atlético Mineiro. Simbora lá reagir à origem do Clube Atlético Mineiro. Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a origem do Atlético Mineiro. Vem comigo acompanhar a história do clube desenhada. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O Clube Atlético Mineiro é um clube brasileiro de futebol sediado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um dos principais clubes do país e vem se destacando nos últimos anos tanto nos campeonatos nacionais quanto nos internacionais. Tudo começou em 1903, quando chegou na cidade de Belo Horizonte o carioca acadêmico de direito Victor Serpa, recém-chegado da Suíça, onde aprendeu a jogar futebol. Durante seu primeiro ano na cidade, ele trabalhou na instalação de um teatro, dirigiu peças e traduziu textos de autores ingleses e franceses. Em 1904, Serpa notou que faltava diversões na cidade e lembrou-se do futebol, algo que poderia dar certo num lugar tão plano e cheio de estudantes. Aí, no dia 10 de junho, Serpa e dezenas de companheiros fundaram o Esporte Clube Futebol, primeira associação esportiva de Minas Gerais. O esporte pegou logo e foram fundados mais dois clubes, o Plínio Futebol Clube e o Clube Atlético Mineiro, que não era o Galo que a gente conhece. Victor Serpa voltou então para o Rio de Janeiro, onde morreu em 1905, mas ele deixara criado e desenvolvido futebol em Minas Gerais, onde outros clubes surgiram nos anos seguintes, como o Estrada Futebol Clube, o Juvenil Futebol Clube, o Vicerpa Futebol Clube, em homenagem a Victor Serpa, e o Brasil Futebol Clube. E assim, no dia 25 de março de 1908, foi fundado o Atlético Mineiro Futebol Clube, herdado o nome do outro Atlético que já não existia mais. O clube foi fundado por um grupo de 22 estudantes. A sede inicial do clube se incorporou na casa de um dos fundadores, Magival Mendes Leal, e o primeiro campo num terreno bem pequeno. O primeiro escudo do Atlético Mineiro é utilizado desde 1922, tendo sofrido pequenas alterações até chegar ao formato atual. A estrela amarela representa o Campeonato Brasileiro conquistado pelo Galo em 1970. Olha o Dadá Maravilha ali. Ah, que da hora. 71. E esse foi o seu primeiro uniforme. Durante seu primeiro ano de fundação, em 1908, o Atlético não disputou jogos contra outros clubes. Suas atividades resumiam-se somente em treinos. A trajetória gloriosa já seria desenhada no primeiro jogo. Em 21 de março de 1909, o Atlético venceu o Sport Clube. 21 de março, o dia que eu nasci. 21 de março, eu nasci 21 de março de 1999. Ah, para. Clube Futebol, o time mais antigo da cidade, o mesmo clube que Victor Serpa fundou. O primeiro não acredito. O gol foi marcado por Aníbal Machado, que mais tarde se tornaria um grande escritor brasileiro. O rival não se conformou com a derrota, pediu revanche e foi novamente superado, desta vez pelo placar de 2-0. Os caras pediram mais um jogo e o Alvinegro não perdoou, aplicou uma goleada por 4-0. O resultado foi tão foda que causou a extinção do esporte. Cara, não tinha clube que se comparasse ao Galo. Para vocês terem uma ideia, o clube só veio conhecer a sua primeira derrota em 1912, 4 anos após a sua... 4 anos, os 4 primeiros anos invicto. Fundação. Foi na noite de 25 de março de 1913 que os sócios e diretores do Atlético Mineiro Futebol Clube decidiram mudar o seu nome para Clube Atlético Mineiro. No ano seguinte, o Atlético foi o grande campeão do primeiro torneio de futebol realizado no estado de Minas Gerais, disputado em 1914, a Taça Bueno Brandão. Foi campeão invicto do torneio, disputou 5 jogos, venceu 4, marcou 8 gols e não sofreu nenhum. Era o primeiro título conquistado. No ano seguinte, foi realizado o primeiro campeonato mineiro da história e o Atlético venceu também. Aí vocês devem estar pensando que o Atlético seguiu ganhando tudo, né? Mas não foi bem assim não, pois foi o América Futebol Clube o dominador do futebol local por aqueles anos, conquistando 10 campeonatos estaduais consecutivos, de 1916 a 1925. Nessa época, o América era o maior rival do Atlético. Para voltar a ser protagonista do futebol mineiro, o Galo contou com Mário de Castro, Jairo e Saíde. O trio formado... Hoje em dia o América e o Cruzeiro se disputam para ver quem é a segunda maior força. Uma das mais famosas linhas de ataque do futebol brasileiro, o trio maldito.
Foi com esse time que o Trio Atlético maldito. conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 1926, 1927, 1931 e 1932. O clube Que passou a da hora. experimentar um crescimento dentro e fora de campo. Esse dá um baita vídeo do trio maldito, né? Eu vou pesquisar e vou fazer um vídeo também. 30 de maio de 1929, o Atlético inaugurou o estádio Antônio Carlos, o primeiro estádio de Minas Gerais a possuir iluminação para jogos noturnos. A iluminação foi inaugurada em 9 de agosto de 1930 e contou com a presença do presidente da FIFA, Jules Rimet. Em 1º de setembro de 1930, o Atlético disputou a primeira partida internacional realizada em Minas Gerais. O time mineiro derrotou por 3-1 o campeão português Vitória de Setúbal. No final da década de 1930, o Atlético conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 1936, 1938 e 1939. Por esse tempo, a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro transformou-se no Clássico Mineiro. Ainda em 1930, o Galo teve o primeiro jogador convocado para a seleção brasileira, o atacante Mário de Castro. Só que o atleta recusou. Ele alegou que não vestiria nenhuma camisa que não fosse a alvinegra, com a qual marcou 195 gols em apenas 100 jogos. Já em janeiro de 1937, o Atlético se sagrou campeão dos campeões do Brasil na primeira competição interestadual profissional realizada no país. O torneio foi organizado pela Federação. Esse daí que a CBF reconheceu como um brasileirão, né? Esse seria o primeiro brasileirão de todos, né? De qualquer um dos dois jeitos, o Galo foi o primeiro campeão. Ou em 1937, né? No outro formato, ou no outro formato novo em 1971, né? Brasileira de Futebol e reuniu as equipes vencedoras dos estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Foi nessa década de 1930 que o apelido do Galo foi dado ao clube, inspirado em um galo preto e branco que era imbatível nas linhas realizadas em Belo Horizonte. As décadas de 1940 e 1950 foram ainda mais gloriosas para o clube. Em 20 anos, o time conquistou 12 campeonatos mineiros, incluindo o pentacampeonato de 1952 a 1956. Ainda em 1950, o Galo realizou uma inédita excursão pela Europa. Entre 2 de novembro e 7 de dezembro daquele ano, o time disputou 10 partidas. Eu já fiz um vídeo sobre o campeão do gelo. Contra equipes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e França. Mesmo em condições bastante desfavoráveis, foram 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. A notável campanha nos gramados frios, alguns cobertos de neve, rendeu ao Atlético o título simbólico de campeão do gelo e abriu as portas da Europa para o futebol brasileiro. No final da década de 1960, no vídeo que eu fiz do campeão do gelo, eles falam lá que eles chamaram o Atlético Mineiro para aprender com o futebol do Atlético Mineiro, sabe? Como se o Atlético fosse lá pra ensinar eles a jogar futebol. Ah, tá louco, isso é uma baita façanha, meu Deus. O Atlético protagonizou 2 grandes façanhas. Em 18 de dezembro de 1968, o time mineiro representou a seleção brasileira em um amistoso contra a seleção iugoslava. O Atlético Mineiro saiu perdendo por 2-0, mas empurrado pelos quase 40 mil torcedores presentes no Mineirão, o time buscou o empate e a virada. No ano seguinte, o Atlético representou a seleção mineira contra o time da virada, né? Ninguém menos que a seleção brasileira. A partida ocorreu no dia 3 de setembro de 1969. Diante de mais de 70 mil atleticanos no Mineirão, a seleção brasileira foi derrotada pelo Atlético com gols de Amaury Horta e Dadá Maravilha. Pelé fez o gol do Brasil. Um ano depois, a mesma seleção ganharia a Copa do Mundo de 1970 no México. Uma das principais conquistas... Não, isso é pra poucos. Ganhar da seleção de Pelé, não é pra qualquer um. Não é a maior seleção de todos os tempos, talvez, o Brasil, né? Atleticanas foi em 1971, ano em que o clube conquistou o Campeonato Brasileiro. Para ser o campeão brasileiro daquele ano, o Atlético teve que desbancar o favoritismo de times como o Santos de Pelé, o Corinthians de Rivelino, o Botafogo de Jairzinho e o São Paulo de Gerson, onde os 2 últimos foram derrotados pelo time no triangular final da competição. Dadá Maravilha foi o artilheiro da competição com 15 gols. Anos mais tarde, o Atlético reuniria um time ainda mais brilhante que de 1971, com Reinaldo, considerado por muitos como o melhor jogador da história do clube como protagonista. Foi um dos responsáveis por levar o time às finais do Brasileirão de 1977 e 1980. Contudo, esses 2 Brasileirão roubaram do Galo, né? Esse aqui o Galo era para ser campeão invicto. E meteram o garfo no Galo. Aqui em 1980 o Varmengo começou a atuar. Não tinha VAR, mas tinha CBF, a mamãe CBF para ajudar, né? O Galo perdeu ambas as finais, a primeira para o São Paulo e a segunda para o Flamengo. O Galo perdeu não, né? Foi roubado. Eu falo, você sabe que eu falo.
Também chegou à final do Brasileirão de 1999, mas foi derrotado pelo Corinthians. Derrotado não, foi garfado, né? Garfado, todo mundo sabe. Tem as provas, é só olhar as imagens, né? No Campeonato Mineiro de 1960 a 1978, o Atlético conquistou apenas os títulos de 1962, 1963, 1970 e 1976. No entanto, de 1978 a 1989, o Atlético conquistou nada menos que 11 campeonatos em 14 anos, incluindo um hexacampeonato, de 1978 a 1983. As primeiras participações do Atlético em competições internacionais oficiais ocorreram nas edições da Libertadores de 1972, quando o time foi eliminado ainda na primeira fase, e de 1978, quando chegou até a fase semifinal e foi eliminado em um grupo que tinha River Plate e Boca Juniors. Em 1981, foi eliminado em uma partida contra o Flamengo, que ficou marcada pela polêmica arbitragem de José Roberto Wright. Foi roubado, não perdeu na bola. E não é José Roberto Wright, é José Roberto Rato. Na década de 1990 que o Atlético conquistaria seus primeiros títulos internacionais oficiais. Em 1992, o time conquistou a primeira edição da Copa Conmebol, que foi a versão antiga da Copa Sul-Americana. Seu segundo título da Copa Conmebol veio em 1997. Já nos anos 2000, passou a iniciar uma fase não muito agradável. Além do jejum de títulos importantes, em 2005 foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Seguiu-se mantendo resultados não muito satisfatórios, até que chegou o ano de 2012. Mas a torcida do Galo fez uma coisa nesse ano de 2005 que eu nunca vi nenhuma torcida, pelo menos aqui no Brasil, no mundo também, nunca vi, mas eu acredito que no mundo talvez tenha, mas no Brasil eu acho que não tem. Uma torcida, quando o time ser rebaixado, ao invés de quebrar todo o estádio, quebrar tudo, sabe, protestar, a torcida ir lá e aplaudir. Isso é jamais visto antes. Por isso que a torcida do Galo é diferenciada. Em 2012, a diretoria do clube passou a conviver com muita pressão dos torcedores. O Atlético precisava a qualquer custo dar uma resposta dentro de campo ao seu torcedor. O time entrou pressionado para a competição estadual daquele ano, porém ao longo da competição ele demonstrou um excelente futebol, conquistando de forma invicta o Campeonato Mineiro de 2012 ao empatar em 1-1 com o América Mineiro no primeiro jogo e vencer o segundo jogo por 3-0, quebrando assim um pouco da desconfiança por parte da torcida. Para o início do Campeonato Brasileiro, o Galo reforçou o elenco com a contratação de jogadores como Jô, Júnior César e Vitor, mas a contratação mais bombástica e inesperada foi a de Ronaldinho Gaúcho. Ele chegou à cidade do Galo no dia 4 de julho de 2012. O Atlético voltava a ter destaque no Brasileirão depois de muitos anos. O time chegou a liderar a competição e a vencer o primeiro turno, porém no retorno o time não obteve o mesmo desempenho e terminou na segunda colocação, se classificando para a Libertadores de 2013, competição que não disputava desde o ano 2000. No ano de 2012 diz que teve uma garfada, né? Eu não vou afirmar porque eu ainda não vi as provas, sabe? Ainda não vi os vídeos, ainda vou fazer esse vídeo de 2012. Deixa eu fazer um tirateima, né? Mas dizem que tem uma garfada aí do Fluminense, e vindo de time do eixo, né? 2013, já na Libertadores, o time teve um excelente desempenho em campo, terminando a primeira fase como o melhor time do torneio. O Atlético eliminou São Paulo com um placar agregado de 6-2. Depois o time mineiro eliminou o Clube Tijuanas e o New Old Boys com bastante sofrimento. Na finalíssima contra o Olímpia do Paraguai, o Atlético... O Olímpia, que é o time da Conmebol, né? A sede da Conmebol fica lá em Assunção, no Paraguai. Onde é que fica o Olímpia? Eles são o queridinho da Conmebol. Com certeza a Conmebol queria que eles ganhassem. Rivais nos pênaltis. A alegria só não foi maior porque a equipe no final daquele ano ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes no Marrocos. Em 2014 voltou a conquistar mais títulos, venceu o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Aí veio a Copa do Brasil. Mano, para vocês terem uma ideia, mesmo com tantas estatísticas favoráveis, o clube jamais havia conquistado o título de campeão da Copa do Brasil. Porém, a história mudou na competição de 2014. Numa campanha emocionante, o time eliminou Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E na grande final venceu seu maior... dessa Copa do Brasil, não, foi fora de série. Eu acho que foi a Copa do Brasil mais difícil de toda a história, mais épica de todas. Nada foi como essa Copa do Brasil. E ainda a final em cima do rival, né? Não. Vá. Maior rival para ficar com a taça. No estadual desse mesmo ano foi vice e no Brasileirão ficou em quinto lugar. Aí em 2015 o time conquistou mais uma vez o título de campeão mineiro. Na final o clube derrotou a surpreendente Caldense. Sempre o Galo ganhando o Campeonato Mineiro, né? Uma coisa não tem dúvidas, assim, pra mim não tem nem discussão. O Galo manda em Minas Gerais, não tem discussão.
Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas. Na Libertadores da América, o Atlético não fez uma boa campanha e também foi eliminado nas oitavas. No Campeonato Brasileiro, o Atlético brigou de forma acirrada pelo título até a reta final da competição, porém não conseguiu conquistar o título e encerrou a competição como segundo colocado com 69 pontos, obtendo a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2016. Entre os anos de 2016 e 2019, o Atlético passou por muitas reformulações e algumas contratações de peso, com destaque para os jogadores Robinho na temporada de 2016 e posteriormente Ricardo Oliveira em 2018. Porém, o Galo não obteve os resultados planejados em termos de títulos, conquistando apenas o Campeonato Mineiro de 2017. No ano de 2020, o Galo apostou na contratação do técnico venezuelano Rafael Dudamel, porém sua passagem pelo Atlético foi decepcionante. O time foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Clube Atlético Unión, e em menos de uma semana eliminado nos pênaltis pelo Afogados na Copa do Brasil. Após esse início ruim na temporada, o Galo só tinha o Campeonato Mineiro e o Brasileirão a ser disputado. Aí o clube contratou Jorge Sampaoli como novo treinador da equipe. Sampaoli assumiu o clube na fase final do estadual e conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2020 após vencer a Tombense. Já no Campeonato Brasileiro, o Atlético chegou a liderar a competição e era visto como um dos favoritos ao título. Porém, no retorno, o time teve uma queda de rendimento que custou posições na tabela. E ao fim da temporada, terminou na terceira colocação. Esse daqui era pra ser o Inter campeão, né? Meter o garfo no Inter Flamengo. Tá louco, tá louco. Quem diria, né? Quem diria? Que Flamengo e Corinthians já fizeram de sacanagem pra Inter e Galo é brincadeira, né? É brincadeira, é sacanagem, na verdade. Na terceira colocação. Após o término da competição, Sampaoli comunicou que não permaneceria como técnico do time. Ele aceitou a proposta do Olympique de Marselha e foi para o futebol francês. Em 5 de março de 2021, a diretoria do clube oficializou a contratação de Cuca como novo treinador, que retornava ao clube após a passagem vitoriosa em 2013. Para o elenco, o clube contratou Hulk em janeiro, vindo do Shanghai Port, e o argentino Nacho Fernandes em fevereiro, vindo do River Plate. O Galo obteve a melhor campanha na primeira fase do estadual, obtendo assim o direito de jogar por 2 resultados iguais nas fases finais. Posteriormente, o time conquistou o bi do Campeonato Mineiro ao empatar os 2 confrontos da decisão em 0-0 com o América. Apesar do empate, o Atlético levou o título por ter melhor campanha na fase de grupos. Na Libertadores, o clube conquistou a melhor campanha na primeira fase da competição, vencendo 5 jogos e empatando apenas 1. Aí em seguida o Galo fez algo inédito em edição de Libertadores, eliminou os 2 rivais argentinos, Boca Juniors e River Plate, o Boca nos pênaltis pelas oitavas e o River nas quartas. Nas semifinais, o Galo enfrentou o Palmeiras e foi eliminado da competição continental de forma invicta, por conta do regulamento do gol fora de casa. O Atlético não se abateu com a eliminação na Libertadores e continuou focado na busca da conquista do Brasileirão e encerrar o jejum de 50 anos sem conquistar esse título. Pela 50 anos sem conquistar esse título, mas também o Galo teve uns garfados, né? Eu não botaria 50 anos sem conquistar o título, porque moralmente o Galo ganhou em 77, 80 e 99 poderia ter ganho, né? Mas tiraram a chance dele ganhar. Na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo enfrentou o Bahia, precisando de uma vitória para ser o campeão antecipado. O Galo enfrentou um jogo complicado, com o Bahia marcando 2 gols em 4 minutos. O Galo, por sua vez, não se abateu pelo placar e conseguiu uma virada histórica de 3-2, com 1 gol de Hulk e 2 gols de Keno em 5 minutos. Com isso, o Clube Atlético Mineiro conquistava seu 2º Campeonato Brasileiro de forma antecipada. Só assim para um time que não é do eixo ganhar, fazendo uma campanha quase perfeita que nem a do Galo. Porque se eles vê que tem chance de meter o garfo no finalzinho do campeonato para um time do eixo ganhar, eles fazem. O Galo de 2021 é a prova que do futebol brasileiro dá para ser campeão jogando limpo, sem roubar os outros times. É muito mais difícil, é quase possível, né? Porque os times do eixo sempre dão um jeitinho. A CBF, os juízes sempre ajudam, né? Mas o Galo é a prova que dá para ser campeão sem roubar, jogando limpo, jogando justo. Após 50 anos de espera. Ao fim da competição, o Galo terminou com 84 pontos, sendo essa a 2ª melhor campanha da história dos pontos corridos. Chupa, Flamengo. Pela Copa do Brasil, o Galo eliminou o Remo na terceira fase, o Bahia nas oitavas, Fluminense nas quartas e Fortaleza na semi. A final seria contra o Atlético Paranaense. O Galo massacrou o adversário no primeiro jogo em Belo Horizonte, vencendo por 4-0. No segundo jogo em Curitiba, o Galo voltou a vencer o adversário por 2-1 e se sagrou bicampeão da Copa do Brasil, conquistando assim na temporada a tríplice coroa nacional. Para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre o mascote e sobre o hino do clube. O primeiro mascote foi criado pelo cartunista Que da hora, que da hora.
Isso aqui dá pra fazer uma tatuagem, hein? Ia ficar legal uma tatuagem com esse primeiro galo aqui, né? Ah, Folha de Minas em 1945. Na definição do próprio criador, o galo carijó representa a raça do time, que só perde uma briga quando morre. Outras versões do galo também da fizeram hora. sucesso, como o galo Volpe e o galo Ziraldo. E por fim, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2005 contra o Flamengo, outra novidade, nasce o personagem Galo Doido, Foi o aí. famoso mascote que acompanha os jogos do Atlético. E já sobre o hino, ele foi composto não por foi esse jogo aí o do 6x1? Não foi em 2005? Ou foi em 2004, 6x1? 6x1, mas era pra ter sido uns 10, né? Vicente Mota em 1969. Já o primeiro Ah, o hino hino oficial do clube foi composto O em hino do Galo é um dos mais bonitos do mundo. Não conheço todos os hinos pelo mundo, mas eu acredito que seja. 1928 por Augusto César Moreira e Djalma Andrade. E essa foi a origem do Clube Atlético Mineiro. Não Ah, se que esqueça de vídeo deixar bom. seu like e se inscrever no canal. Ah, bom demais esse vídeo, hein? Bem produzido. Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição do vídeo. Vamos lá se inscrever, deixar o like, comentar, vir pelo Cortes do Johnny pra dar essa moral pro canal. Afinal, dá um trabalhão fazer, né? A gente que reage é muito mais fácil. E a história do Galo, hein? Uma história muito rica, hein? O Galo é gigante há muito tempo. Mesmo sofrendo muitas injustiças, o Galo conseguiu provar que um time consegue ser campeão no Brasil jogando limpo, jogando honestamente. Também na América, né? O Galo é gigante. Também o que faz o Galo ser muito gigante, além de tudo que o Galo já ganhou, né? É a torcida do Galo. A torcida do Galo é muito fiel, uma torcida apaixonante, né? E é como eu já falei aqui pra vocês, quanto mais eu conheço a história do Galo, mais eu fico apaixonado. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!